gostaria muito que você falasse com a gente sobre esse seu projeto, essas suas aulas gratuitas no YouTube, o dia. Bom, vou apresentar o professor Luiz, pessoal, para vocês que estão chegando. O professor Luiz Carlos de Assis é defensor público, é doutor, né, e é professor. Luiz, seja muito bem-vindo. Olá, Isabela, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui com você. Pessoal, boa noite a todos. E olha, é um prazer imenso, uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma noite compartilhando conhecimento, já que isso é realmente o pilar, e se eu fosse falar em mais de um pilar, eu diria que esses pilares são representados pelo conhecimento, que realmente nos faz um profissional melhor e uma pessoa melhor, né? Eu costumo dizer o seguinte: se você acha que o conhecimento é difícil de adquirir e dá trabalho, tente experimentar a ignorância, né? Que as consequências serão realmente muito drásticas. E é isso mesmo, Isabela. Tem um projeto, né, de aulas às terças-feiras, que ministro aulas gratuitas todas as terças-feiras à noite no meu canal do YouTube. Elas acontecem às 21 horas, com foco especialmente em execuções e recursos. E para quem quiser participar, é só se inscrever lá no meu canal, e toda terça-feira a gente passa junto aí cerca de 1h30, 2 horas. Tem sido realmente incrível essas 31 semanas em que esse projeto vem acontecendo. Excelente, professor Luiz. Então vamos reforçar aqui, que depois as pessoas vão assistir essa live. Então é toda terça-feira no seu canal no YouTube. A partir de qual horário, professor? A partir das 21 horas. E olha, para quem quiser se inscrever e receber no e-mail o convite, é só ir lá no meu canal do Instagram, tem um link lá na bio, se inscreve lá, que vai poder receber no e-mail e também entrar no canal do Telegram, onde você vai receber todas as notificações para isso. O pessoal está perguntando aqui, qual canal? Pessoal, eu deixei aqui fixado, né, para a gente poder iniciar a nossa temática, eu deixei o Instagram do professor Luiz aqui. Luiz, repete, por favor, eu deixei fixado aqui na temática, Luiz Assis Júnior, né, JR. Isso. Lá vocês acham todas as informações relacionadas ao canal do professor Luiz, esse projeto sensacional, ao Telegram. Enfim, procurem saber, pessoal, porque assim, dentro da minha experiência como professora da graduação e pós em processo civil, eu falo para vocês que uma das matérias que os alunos têm mais dificuldade é a execução. E quando vocês acham, então, conteúdos de qualidade e assim, 0800, a gente tem que muito aproveitar, principalmente agora na quarentena, né, Luiz? Com certeza. E olha, as aulas não ficam disponíveis para sempre, tá? Toda semana ela sai do ar a anterior e entra no ar uma nova. Por isso que você não pode deixar de correr lá para poder procurar. Quem não estiver encontrando, quiser digitar na internet, no Google aí para procurar, é só digitar meu nome completo, Luiz Carlos de Assis Júnior, que você vai encontrar livros que eu publiquei, artigos e também meu canal do YouTube. E se quiser cair direto no canal do Telegram, é só digitar Processo Civil na Prática, que você vai para o Telegram, tá bom? Mas é isso aí, vamos lá, que a gente tem algumas coisas para poder tratar aqui hoje, né? Vamos lá. Pessoal, bom, com relação à temática da nossa live, a gente pensou muito nessa temática porque realmente existem muitas dúvidas práticas, concretas, né? Então, assim, essa live abarca tanto você, estudante de direito, como você, advogado, porque a gente sabe, né, Luiz, que assim, às vezes o advogado tem um bom domínio na fase cognitiva, da fase recursal, mas chega naquele momento procedimental da execução, é uma grande dificuldade, pensando no processo sincrético do cumprimento de sentença, enfim, a gente pode pensar na execução como macro. Então, eu queria que você começasse essa temática explicando para nós, né, assim, quais são as principais dificuldades que são enfrentadas no que tange à execução. Olha, eu vou começar contando uma história, sabe? Dizem que as histórias conectam e ensinam muito, né? Então eu vou começar contando uma história, porque acho que essa história ela faz uma analogia muito grande, muito perfeita com a situação que a gente vivencia nas execuções. Afinal de contas, hoje temos milhões de processos de execuções parados, ou em tramitação e parados no judiciário, certo? Então imagina que seja, por exemplo, uma época de Natal, tá? Uma época de Natal. E aí você vai à loja comprar um presente para o seu filho. E você paga pelo presente e recebe a nota fiscal. Aí você vai para casa com a nota fiscal. Se você entregar só a nota fiscal para o seu filho, será que ele vai ficar feliz, vai ficar contente ali no Natal? Certamente não.
E a relação é a mesma com o processo. Se você entregar para o seu cliente só a sentença, ele não vai ficar contente. Assim como não vai ficar contente seu filho recebendo sua nota fiscal. O seu filho quer o presente. O cliente, ele quer o bem da vida que ele foi buscar no processo. Então, embora a parte de conhecimento do processo seja extremamente importante, a atividade cognitiva, falando de forma mais técnica, a atividade cognitiva exauriente do juiz para certificar o direito seja muito importante, mas mais ou tão importante quanto é a fase executiva. E uma grande dificuldade que a gente verifica na prática, nas execuções, é justamente na localização de bens do devedor. Torna-se uma via crucis, né? Conseguir aquele presente para entregar lá para o cliente, que é conseguir esses bens. Então, as maiores dificuldades que eu ouço alunos me relatarem é como localizar bens do devedor. Para poder fazer com que a minha execução, então, chegue ao seu destino, que é a satisfação dos direitos do meu cliente e ainda os meus honorários, né? Porque o advogado, ele depende da efetividade do direito do cliente para que ele então receba os honorários. E a proposta de passar por de ver a execução de forma prática é mostrar como se poderá no dia a dia, até mesmo sem depender necessariamente do juiz utilizando certos sistemas, para que o advogado consiga iniciar a sua execução já com bens a serem penhorados, se antecipando até mesmo às artimanhas, aos artifícios do devedor para desviar os bens, caso ele saiba que um processo foi ajuizado contra ele. Excelente, Luiz. Bom, pessoal, para vocês, a gente tem aqui um público diverso, né? Nós temos aqui, vou cumprimentar a todos aqui, eu já recebi várias mensagens nos cumprimentando. Deixem suas mensagens, deixem suas dúvidas. Eu estou acompanhando mensagem por mensagem, vou anotar aqui no finalzinho da live, eu faço as perguntas para o professor Luiz. Bom, Luiz, a gente sabe que quando a gente quer ter acesso a dados relacionados à tramitação, né, de vários processos aqui no Brasil, a gente vai no Justiça em Número, né? Que são os relatórios anuais, que geralmente tem um ano base anterior. E, assim, os dados relacionados à execução são alarmantes. É impressionante a morosidade processual. A gente sabe que, assim, o trâmite de uma execução hoje, ela é realmente muito morosa. Tem, assim, dentro de um prospecto do número de processos atuais que nós temos de execução, são mais de 50% dos processos que geram taxa de congestionamento, né, tanto na Justiça Estadual quanto na Federal, enfim. Então, assim, nos assusta o número de como que as execuções hoje não têm uma certa efetividade. Ou seja, às vezes, um jurisdicionado vai tramitar um processo durante anos numa fase cognitiva, depois numa fase recursal, e na hora de receber, ele não consegue efetivamente. E aí, só para pegar esse gancho seu, a gente pensando um pouquinho no artigo 85 do Código de Processo Civil, já que a gente tem alguns estudantes aqui hoje, a gente sabe que hoje podem ser fixados honorários tanto no processo de conhecimento, na fase recursal, no cumprimento de sentença, mas a grande questão, Ana Luísa, é que se você realmente não consegue executar aquilo que o seu cliente ganhou, você também não vai receber, independente de quando foi fixado esses honorários, né? Então, eu queria passar a bola para você, né, e a gente começar a conversar um pouquinho sobre o quê? A forma como essas execuções acontecem, né, assim, geralmente como que elas são estudadas na faculdade, para a gente dirimir um pouquinho, destrinchar um pouco essa temática para a gente continuar discorrendo sobre ela. Um excelente ponto, né, que a gente coloca, como é que a gente estuda as execuções e como é que a gente pratica as execuções. São realmente dois mundos ali diferentes. Especialmente naqueles casos em que na graduação as execuções elas vêm no mesmo semestre que recursos. Veja que estudar, e recursos não são só recursos, a gente fala em recursos, mas sim os processos nos tribunais. E o processo nos tribunais vai abranger os recursos, a tramitação em si, aquelas ações que tramitam nos tribunais, como é o caso da ação rescisória. Então perceba que isso, dentro de um semestre, sufoca o tema de execuções. E aí, quando a gente começa a estudar execuções ali, aí vai até onde? Passa pela parte principiológica das execuções,
tá? Que é fundamental, que é basilar. Só que quando parte para a mão na massa, aí o semestre acabou. Tá? O semestre acabou. Tá? E dá tempo de dizer o quê? Basicamente dá tempo de dizer assim, olha, para execução, efetivação, ali você tem o Bacenjude, tem o Renajude, e é por isso. Mas como é que se usa da melhor forma possível essa ferramenta? Saber que o Bacenjude existe é uma coisa, mas como utilizar detalhadamente esse sistema a seu favor? Como que você pode pedir ali para que o juiz te dê uma ordem no Bacenjude para poder se beneficiar da sua execução, efetivar a sua execução, mas se for necessário você utilizar outros dados desse sistema, que é possível, tá? E que depende da forma como o advogado vai pedir. Então, isso aqui é bom ser colocado para os alunos, né? Eu não sei como é que é aí na sua casa, Isabela, mas aqui em casa é o seguinte, minha esposa não gosta muito de ler manual não, sabe? Aí compra um aparelho novo, tal, e ela fala, olha, é com você aí, porque manual é com você. E o que eu gosto de fazer, eu gosto de ler manual. E para a gente poder usar esses sistemas, a gente tem que fazer o quê? Tem que ler manuais. Então tem lá o manual do Bacenjude. Às vezes, o juiz também não conhece não, sabe? Então, por exemplo, aí você tem lá no manual do Bacenjude, dizendo que você pode solicitar extratos da conta bancária do devedor. É claro que tem que ter um contexto para isso, certo? E não dá para aprofundar no contexto aqui, né, na live, porque a gente tem diversos pontos aqui para bater, mas existe um contexto que você proporciona para você, então, ir a fundo a partir do manual. Então, veja que não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas tem que ler o manual. E se você não lê o manual, você tem que partir de alguém que tenha feito isso, né, para te explicar os detalhes, para poder utilizar esse sistema de forma que ele te beneficie. Mas é claro que você depende ali de alguém dando um comando, que esse poder está concentrado hoje. O poder de dar o comando nesse sistema, do Bacenjude, o Renajude, está na mão do juiz. Então a gente tem essa dependência ali. Mas se você não souber como pedir, e às vezes até mesmo demonstrando para ele onde é que está a possibilidade de dar esse ou aquele comando, você não vai, aí não vai conseguir a tão sonhada efetividade. Então, e aqui eu deixo bem claro assim, que eu não estou tecendo crítica à faculdade, aos professores, a nós, professores, né? Mas a gente é sufocado pelo próprio sistema, pela ementa, pela necessidade de dar o conteúdo de forma institucionalizada. Nós vivenciamos essas amarras na graduação, na instituição, tá? Mas estou aqui colocando essa dica para que cada um de nós que estamos aqui nessa live, para que demos um passo a mais. Afinal de contas, fazer o básico, todo mundo que faz o básico está aí no básico. Mas se quiser dar um passo a mais, tem que ler o manual. Exatamente. Professor Luiz, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, inclusive, assim, podemos dizer que essa grade curricular, de acordo com o MEC, tem sofrido alterações em quase todas as faculdades. Tem faculdade que eu leciono que realmente, na graduação, né, falando na graduação, os meus alunos é um sufoco. Num semestre, recursos e execução, e assim, é de chorar, e geralmente é a regra geral. Mas tem faculdade que eu leciono aqui em BH que, assim, por Deus, assim, bênção de Deus, que a gente tem uma disciplina só de recursos e uma disciplina só de execução. Então, assim, dá pra gente explorar bastante os pontos. Mas fato é que o que a gente percebe? Os alunos, por mais que eles tenham tido uma boa matéria de execução, um semestre inteiro só de execução, eles formam muito cruz, né? Na hora de chegar na prática, vem as dificuldades, é igual você falou, uma coisa é você ensinar o que é um Bacenjude, Infojuste, na hora, como requerer, como despachar, qual que é a situação. Então, assim, um dos intuitos grandes da nossa live de hoje é trazer bastante esses efeitos práticos para a gente buscar realmente uma efetividade, né, que é o mais importante. Professor Luiz, então, pensando nesse prospecto, a gente falou um pouco, assim, dessas dificuldades e tal. Quais que são os desafios que nós vamos enfrentar da execução na prática? Eu queria que você elencasse alguns para o pessoal começar a ter uma introdução e já começar a fazer umas perguntas. E a gente já poderia, inclusive, passar por uma das grandes temáticas que
não é só uma das grandes temáticas de execução, mas também é uma das grandes temáticas do Código de Processo Civil, que não é mais tão novo, né? Que são as medidas executivas atípicas. Então vamos lá, porque a gente tem bastante conteúdo para conversar. Vamos lá, vamos lá. Eu vou puxar o gancho aqui da pergunta do Franco, né? Perguntando se todos os sistemas possuem manual. E aí já passar para a gente poder seguir adiante. Então, é o seguinte, meu caro. Nós temos manuais, sim, tá? E, como eu disse, a gente não vai conseguir aqui entrar nos detalhes de cada um, mas vou fazer um convite, vou tomar a liberdade aqui, tá, professora? Para fazer um convite para todo mundo que está aqui, para ir lá no meu Instagram e no link que está na minha bio, fazer a inscrição gratuita para participar do Desafio Execuções na Prática, que vai ocorrer na semana que vem, do dia 27 ao dia 30 de julho, tá? Ou seja, vai ser uma semana, 4 noites comigo, em que a gente vai a fundo ver detalhes, minúcias sobre como buscar efetividade nas execuções. E aí eu vou conseguir entrar nesses sistemas, abrir, mostrar minha tela, como é que você clica aqui, clica ali para poder ter acesso a esse ou aquele sistema, encontrar endereço e assim sucessivamente, tá bom? Inclusive, em que momento você vai conseguir pedir o extrato da conta bancária do seu devedor aí para poder analisar dados que vão ser estratégicos na sua execução. Tá bom? Então fica o convite aí, vai no meu Instagram e se inscreva gratuitamente para o desafio. Então veja só, o grande desafio na execução, né, como a gente colocou, é justamente fazer com que o devedor cumpra a sua obrigação voluntariamente e não cumprindo, como é que a gente vai localizar bens desse devedor para isso. E depois de ter feito uma busca minuciosa de bens, através de técnicas adequadas para isso, ou seja, utilizando o sistema que todo mundo conhece, porque todo mundo pode conhecer os sistemas que existem, mas será que todo mundo está usando de forma adequada todos esses sistemas? Então, uma vez que você utiliza de forma adequada todos esses sistemas e ainda assim não conseguiu localizar bem o devedor, aí é o momento de se pensar nessa temática que são as medidas atípicas nas execuções. Tá? O que talvez hoje seja o calcanhar de Aquiles ali, né, dentro das execuções, porque ao mesmo tempo que há força, também há fraqueza nas execuções. Primeiro, porque se a gente chega ao ponto de necessitar da adoção de uma medida atípica, é porque as medidas que nós temos como teoricamente adequadas não surtiram efeitos, não alcançaram sua finalidade. Então, se nós chegamos ao ponto de necessitar de suspender uma CNH, de apreender um passaporte, de impedir uma empresa de participar de licitações, por exemplo, de suspender o uso do cartão de crédito até, né, de um devedor, é porque nós estamos diante de uma possível falha no próprio sistema em dar efetividade a partir dos meios que foram previamente pensados. Tá? E veja que eu falei em medida atípica num momento sequencial pós medidas típicas. Isso tem uma razão de ser. Isso tem uma razão de ser. Isso tem uma razão de ser, que é a subsidiariedade dessas medidas atípicas. Então, o que eu chamo de um dos erros, né, um dos equívocos mais comuns que se tem nesse pedido de suspensão do CNH é, por exemplo, requerer isso, né, na petição inicial da ação de execução ou no requerimento de cumprimento de sentença. Porque imagine, todo o sistema de execução ele é fundado sobre meios típicos, tradicionalmente assim, né, especialmente em se tratando de obrigação de pagar. Em se tratando de obrigações de fazer, não fazer e entregar coisas diversas de dinheiro, a gente já quebrou esse paradigma há muito tempo. Né? Mas em se tratando de obrigação de pagar, ela é tradicionalmente típica à execução. Ou seja, o juiz vai utilizar aqueles meios que estão previstos na lei, ponto final. Então, o CPC de 2015, ao trazer ali no seu artigo 139, inciso 4º, essa previsão de meios atípicos também para as execuções que tratam de obrigação de pagar a quantia, trouxe uma inovação que nos leva a quebrar o paradigma dos meios típicos nas execuções de obrigação de pagar a quantia.
E aí vem a pergunta, de que forma poderemos manejar isso, utilizar isso? É possível? É possível, mas não é banalizado, tá? Não é banalizado. E a gente tem identificado formas de uso diferentes, por exemplo, a depender da relação jurídica que está em juízo. Então, se a gente tem uma relação tributária, uma execução fiscal, primeira e segunda sessão no STJ, a interpretação é uma. Se a gente está diante de uma execução privada, terceira e quarta turmas no STJ, a interpretação é outra. Por quê? Porque há diferença na relação jurídica que está sendo deduzida em juízo. E aí, a forma como vai requerer, como se vai requerer essa medida, ela tem que ser adequada ao momento, tanto ao momento do processo, como às circunstâncias a serem demonstradas dentro do processo, para que o juiz tenha aparato para poder deferir aquela medida. Então, definitivamente não é algo a ser requerido no início do processo. Tá? Isso é um ponto crucial a ser colocado aqui. E eu gostaria de também saber qual é o seu ponto de vista em relação a essas medidas, professora. Pois é, Luiz, eu acompanhei, né, eu estou sem anotar aqui o número do RESP, mas eu acompanhei o julgamento recente do Superior Tribunal de Justiça manifestando exatamente essa questão de primeiro tentar as medidas típicas e depois, realmente, se não tiver outros meios, a possibilidade de deferimento. Mas a gente sabe que é uma matéria que não nos traz tanta segurança jurídica, né? A gente tem uma disparidade aí de decisões e, enfim, alguns casos sendo deferidos. Para você ter uma noção, eu acompanhei uma recente decisão de penhora de presente de casamento. Como medida executiva atípica. Tipo assim, olha, devedor, você não vai conseguir pagar, mas os seus presentes de casamento vão entrar aqui. E assim, se a gente for olhar algumas decisões relacionadas a essa temática, nossa, como que essa decisão fugiu, né, de uma normalidade, né, de decisões que vão perpassar, por exemplo, uma negativa por exemplo, a questão do cartão de crédito. É algo que tem sido muito negado aqui, porque, assim, basicamente, quando a gente pensa hoje que, geralmente, famílias perpassam toda uma perspectiva de gastos, né, de manutenção familiar no cartão de crédito, então, assim, também tem sido muito negado. Então, o que a gente começa a perceber? Eu concordo com você nessa parte que a gente tem que tratar, elas são atípicas exatamente por isso, então primeiro temos que tentar todos os meios típicos existentes e assim, fica caracterizada a situação ali daquele devedor, né? Que a gente consegue entender muitas vezes que pode existir uma situação ali, não de uma litigância de má fé, mas que claramente se a gente utilizar, por exemplo, o caso do Ronaldinho Gaúcho, mas não o caso atual dele, que ele ficou preso e tal, mas o caso relacionado que foi utilizado do Ronaldinho Gaúcho. Tem super a ver com essa perspectiva, né, que envolveu um processo de dano ambiental e usaram dessa medida executiva atípica a tentar forçá-lo a basicamente cumprir com aquele valor. O que você acha sobre esse caso do Ronaldinho Gaúcho? Qual foi a medida adotada exatamente ali? Eu confesso que eu não vi os detalhes do caso. O caso dele foi a questão do passaporte. O pessoal confunde um pouquinho, porque como teve uma situação agora com ele, que ele estava com um documento falso, enfim, mas não é esse caso recente. Mas o caso do Ronaldinho Gaúcho, basicamente, foi para ele cumprir um processo que envolvia um dano ambiental, e aí, basicamente, usaram essa medida executiva atípica do passaporte para que ele, né? Então, assim, a gente sabe, assim, é uma pessoa com poder econômico financeiro e, basicamente, não queria cumprir aquela condenação naquele processo. E aí então, utilizaram do passaporte. Vamos fazer aqui o seguinte raciocínio, né, para que a gente possa chegar a uma conclusão juntos. Vou conduzir aqui a galera que está aqui conosco, os amantes do direito, né, para pensarem comigo nesse caso. Eu confesso que não acompanhei o caso, tá? Então vou tomar aqui um caso hipotético em que alguém tem lá o seu passaporte apreendido, se isso é ou não pertinente, se isso é ou não possível. Eu tenho um grande problema com notícias gerais, assim, porque, embora tenha TV aqui, se ela está quebrada, eu nem sei, de tão pouco que eu costumo ligar. Mas, basicamente, é o seguinte, né? Então, vamos imaginar duas pessoas, tá? A primeira pessoa, João,
João é um viajante, ele adora rodar o mundo. Então, seu passaporte está sempre em uso. Semana vai, semana vem, João está lá rodando aeroportos, mundo afora, vem para o Brasil, vai rodando, rodando. Então, para ele, o passaporte é muito importante. Tá? O passaporte para João é demais. É a vida dele, é a razão de ser dele ali, o que caracteriza ele. De outro lado tem Pedro. Pedro está aqui no Brasil, ele não costuma viajar muito, é mais caseiro, mas foi lá, tirou o passaporte com a expectativa de fazer uma viagem qualquer dia desse, mas de repente veio o coronavírus e bloqueou, inclusive, interrompeu sua vontade de dar uma viajada e colocou o passaporte na gaveta sem muito impacto pela situação, porque já era assim mesmo. Tá? Já era assim mesmo. Aí suponhamos agora que João e Pedro são executados, são devedores, tá? Uma execução, cada um em uma execução diferente, e nenhum dos dois pagou a sua dívida. Por outro lado, há indícios de que os dois têm bens. Por exemplo, no caso de João está viajando, vive viajando, e para viver viajando tem que ter dinheiro para pagar as viagens. Por outro lado, Pedro, embora não esteja viajando, ele já foi fotografado ali nas redes sociais, ele gosta de exibir, por exemplo, carros, veículos. Ele tem carros, ele está sempre dirigindo um carro diferente, ele gosta de exibir isso. Aí, nos dois casos, advogados diferentes ou não, pedem a apreensão do passaporte, como forma de coagir esse devedor a pagar. Ora, no caso de João, a apreensão do passaporte vai ter um impacto na vida dele capaz de causar um incômodo que o coaja a fazer o pagamento da dívida? Sim. No caso de Pedro, apreender o passaporte vai causar alguma coisa na vida dele? Para ele, guardando, né, com devido respeito, nem fede nem cheira. Para aprender o passaporte, a situação dele é irrelevante. Então perceba que o que eu quero dizer com isso é que tem que haver pertinência em relação àquele executado. É preciso que a medida atípica ela tenha pertinência com a situação dele, que seja capaz realmente de coagi-lo a alguma coisa. Então, os elementos que é preciso trazer no pedido não é simplesmente dizer, vamos apreender CNH porque saiu na mídia, está todo mundo apreendendo, vamos apreender o passaporte porque eu ouvi dizer que é uma medida nova, atípica, e vamos pedir a apreensão de passaporte. Então, não é simplesmente suspender a CNH, apreender, que vai, por si só, gerar um resultado, levar a um resultado. Por isso que é preciso que haja pertinência entre a medida que está sendo requerida, o resultado que se deseja alcançar, mas que aquilo seja realmente uma coação para aquela pessoa. Porque senão, não vai fazer diferença. Então, no nosso caso, do Ronaldinho, considerando que para ele viajar é muito importante, já que ele tem não só lazer lá fora, mas suponho que também tenha negócios lá fora, sem dúvidas, é muito pertinente. Tá? Então, é esse o raciocínio que eu gostaria de conduzir aqui, né, a todo mundo a fazer comigo, para levar a essa conclusão sobre a necessidade de demonstrar a pertinência da medida com o resultado que se busca alcançar. Excelente, Luiz. Bom, a gente sabe que as medidas executivas atípicas mais comuns que são requeridas, né, igual você já falou, CNH e passaporte, mas você já citou a questão do cartão de crédito. A gente consegue lembrar mais de... Eu já vi uma aqui, todas indeferidas, mas por incrível que pareça, jazida de cemitério. Tá? O pessoal aqui em Belo Horizonte, a gente realmente tem cemitérios que você consegue, né, 50 mil com essa questão do jazido, e aí, assim, tem se feito esses requerimentos, mas deixo claro que muitas vezes é uma tática daquele advogado para, assim, basicamente assustar a outra parte, porque a gente sabe, a pessoa que tem uma noção de como é que o tribunal tem decidido sobre essa matéria, ela sabe muito bem quais medidas que são, assim, não tem chance de ser deferida, né, porque discutem vários princípios, né, que vão estar em jogo aí. Bom, tem alguma medida que a gente esqueceu de comentar aqui, que é uma medida executiva atípica que você gostaria de destacar? Porque eu já falei do presente de casamento e jazida de cemitério, olha só. Olha, a gente mencionou também a questão da proibição de participar de licitações públicas. Tá? É um tipo de medida que também tem sido requerida, porque existem empresas que vivem ali de licitações, embora estejam
envolvidas em dívidas, né, e tal, mas é uma medida que pode ser interessante se tiver pertinência, entende? Se tiver pertinência. E agora, em relação ao presente de casamento, né, eu costumo dizer o seguinte, olha, é preciso dar um passo para trás para poder dar dois para frente depois. A primeira pergunta, que quando surgem essas perguntas para mim, professor, posso penhorar isso, posso penhorar jazigo e tal? A primeira pergunta, a primeira provocação que eu faço é, tem valor de mercado? Tem valor de mercado. Ótimo, se tem valor de mercado, em princípio é penhorável. Porque, veja que nós estamos diante na execução, as execuções elas são pautadas no princípio da responsabilidade patrimonial do devedor. Então, em tese, tá? Em tese, todo o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas. No entanto, para garantir a dignidade da pessoa humana, o ordenamento, ele garante o patrimônio mínimo ou máximo, né? Enfim, depende aí da doutrina que vai seguir e tal, uns falam em mínimo, máximo, mas o núcleo necessário para que a pessoa possa ter dignidade na sua existência humana. Então, o primeiro ponto é em regra, o patrimônio responde pela execução. Princípio da responsabilidade patrimonial. Então, tem valor econômico? Tem valor econômico. É dele? É dele. Então, em princípio, é penhorável. Agora, vamos dar um próximo passo. De acordo com as regras do nosso ordenamento, aquilo é penhorável ou impenhorável? Aí nós vamos, por exemplo, no artigo 833 do Código de Processo Civil, para poder ver se aquilo se enquadra em alguma das exceções sobre a impenhorabilidade. Porque impenhorabilidade é exceção. Diga-se, que fique bem claro. Impenhorabilidade é exceção, impenhorabilidade não é regra. Tá? A regra é a penhorabilidade. A regra é que a execução corre no interesse do exequente. Aí, identificada uma situação de impenhorabilidade, vamos então verificar se não é caso de exceção da exceção. Sendo o caso da impenhorabilidade, será que não é um caso de exceção à impenhorabilidade? E observe que o próprio 833 traz parâmetros que excepcionam a própria impenhorabilidade. Então, nesse caso, falando, por exemplo, de salário, né, que é um ponto sensível que a gente tem nas execuções, em regra, o salário é impenhorável. E aí, o nosso legislador do CPC 2015 trouxe a exceção à impenhorabilidade para aqueles que ofiram mais de 50 salários mínimos ao mês. Então, a partir do primeiro real, o primeiro centavo, depois dos 50 salários mínimos, seria impenhorável. Mas isso foge da nossa realidade. Né? Isso foge da nossa realidade. Pensar em alguém que ofira mensalmente 50 salários mínimos. Então, perceba que, diante dessa identificação da exceção da impenhorabilidade, nós precisamos identificar exceção da exceção. No caso concreto, a exceção legal, que a própria lei trouxe, foi a partir do primeiro real depois dos 50, é penhorável. Mas e se uma pessoa ofere menos de 50 salários mínimos? Será que é absolutamente impenhorável? E aí onde entra esse raciocínio de que eu parto do princípio de que o patrimônio responde, é portanto penhorável, eu vou às regras da impenhorabilidade, identifico, e agora eu faço um contraponto com normas principiológicas, especialmente a questão da dignidade da pessoa humana, para identificar se no caso concreto a dignidade daquele devedor não estaria sendo resguardada, mesmo se eu tirar uma parcela, pequena que seja, para saldar a execução, ainda que ele receba menos de 50 salários mínimos por mês. Vou dar um exemplo prático aqui, um caso. Uma devedora que oferia lá seus 27 mil reais por mês, mais ou menos, menos de 50 salários mínimos, tinha as despesas dela, apresentou no processo e tal, mas foi penhorado 15% mensal, o que equivaleria ali a mais ou menos R$ 3.500, tá? R$ 3.500, certo? Por mês, para pagar uma dívida lá de uns 50 mil reais, mais ou menos, então, de forma parcelada. Isso violou a dignidade da devedora? Não. Percebe? Porque de 27 mil, tirou uns 3.500 por mês, sobrou uns 20... Enfim, não sou muito bom de matemática, então vocês façam a conta aí, uns 23 mil reais.
mais ou menos, para tocar a vida. Tá? Pra tocar a vida. Então perceba que, no caso concreto, a gente analisa essas circunstâncias, então daí a importância de se trabalhar muito bem os fundamentos, as bases, a teoria dos princípios, a questão das normas, a diferença entre regra e princípio, não é para a gente simplesmente reproduzir o texto legal, é preciso pensar em torno do texto para construir as normas, para poder desconstruir, inclusive, essas regras de exceção que nós temos em relação às impenhorabilidades. Tá? Porque diante de uma impenhorabilidade, você tem que se perguntar como é que eu quebro essa impenhorabilidade, demonstrando que isso é possível no caso concreto. Luiz, umas perguntas interessantes aqui, a gente fazer um adendo. Olha, estão perguntando, olha, posso penhorar acima de 30% do salário do devedor? Primeira pergunta. Eu queria que a gente entrasse um pouquinho também, algumas pessoas comentaram aí sobre a desconsideração da personalidade jurídica, a gente tem a inversa agora também, então eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre essa temática, porque, por incrível que pareça, em várias situações, a gente vai estar utilizando a desconsideração da personalidade jurídica. Então, antes da gente continuar a nossa sequência aqui, eu queria que a gente falasse, então vamos nessa perspectiva aí. Você acha que pode penhorar mais de 30%? E essa outra questão da desconsideração da personalidade jurídica. Quando a gente fala em percentual, sabe, Isabela, eu me recordo muito da minha monografia de conclusão de graduação lá nos idos 2008. Sabe por quê? Porque a minha pesquisa de conclusão de graduação foi sobre a teoria da perda de uma chance. E eu me peguei num grande dilema lá atrás, que foi o seguinte: quando é que a chance é séria e real o suficiente para poder ser indenizada quando ocorrer a sua perda? Será que ela tem que ser de 51%? De 90%? Então, falar em números exatos aqui sobre 30% do salário, 10% do salário, 50% do salário, não há uma resposta em absoluto para esses 30%. É claro que a gente toma como parâmetro determinados padrões, e esses 30% é um padrão, né? São um padrão. Então é um padrão que a gente toma como a partir de decisões que nós temos nos tribunais superiores, no sentido de que, olha, quando o STJ vai tratar, por exemplo, de pensão vitalícia, ele diz assim, olha, vou condenar aqui o agente do ato ilícito a pagar uma pensão vitalícia para a família do decujus no valor de 2/3 de quanto ele recebia, porque se presume que ele utilizaria em favor dele 30% do que ele recebe, né? 1/3. Então veja como é que esse número, 30%, ele nos persegue, mas ele não é absoluto. Ele nos persegue na área de família, quando a gente fala até 30%, né? Vamos fixar os alimentos. Então ele nos persegue, mas ele não é absoluto. Então, eu posso penhorar mais de 30% do salário? Em tese, sim. Mas é o típico? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Assim como não é típico você penhorar o salário do devedor que receba menos de 50 salários mínimos por mês. Não é típico, mas é possível. Tá? Mas é possível. Sim. Então, é possível penhorar mais de 30%? Em tese, sim. Mas é muito mais difícil do que penhorar 10%. Deixa eu só fazer um adendo antes da gente entrar nessa questão da desconsideração da personalidade jurídica. Algumas pessoas mandaram alguns comentários aqui quando eu falei assim, Luiz, mais sugestões sobre medidas executivas atípicas. O pessoal falou, olha, milhas, né, de passagens aéreas. E o pessoal, eu não sei se estão aqui fazendo uma rivalidade futebolística, mas uma galera chegou a falar sobre taça, não vou citar de qual time, mas então assim, não, medida executiva atípica, a taça do time e tal. Não, como não foi do Cruzeiro, não é aqui de Minas, não é dos times aqui de Minas, eu não vou nem entrar nessa polêmica aí de futebol. Mas aí, não posso nem falar muito do meu time, sabe, Luiz? Porque tal como o mais... Olha, devedor do Brasil, a gente está aqui. Mas enfim, pode falar. Provavelmente o seu time, se não é o Cruzeiro, deve ser o meu. Porque eu sou mineiro, não sei se vocês sabem, se vocês sabiam, mas eu sou mineiro. Né? Então, mineiro é o quê? Ou é atleticano, ou é cruzeirense, e em raras exceções é América, né? E aí, no meu caso, eu tô no preto e branco lá. Eu sou, né, tradicionalmente atleticano, certo? Embora radicado aqui na Bahia. Bom, é isso aí. Olha só, a questão das milhas é bem interessante, né? Eu até explico muito sobre essa questão das milhas e também uma outra coisa, a questão do crédito e nota fiscal. E nesse caso, não seria a meu ver, tá? Não seria
uma mera coação, mas uma penhora efetivamente de bem. Porque lembra como o raciocínio, olha a importância dos fundamentos, né? O raciocínio é, tem valor econômico, tem valor de mercado? Ah, se a resposta for sim, então eu vou buscar aquilo para poder pagar a dívida. Tá? E aí as próximas perguntas vêm depois. Então, milhas, tem valor econômico? Tem. Você tem até site que faz a cotação de quanto que custa a milha e tal. Agora, professor, mas e se ele só tem poucas milhas? Como é que eu vou? Não vai ser efetivo. Cara, diante de uma situação em que você já pesquisou tudo e não achou nada, pode ser a sua salvação. Tivemos um caso, Isabela, que tramitou no Tribunal de Justiça de São Paulo até, em que a parte ela tinha 3 milhões e 700 mil milhas. É claro que é um ponto fora da curva, né? 3 milhões e 700 mil milhas, mas quanto que daria 3 milhões e 700 mil milhas? Pagaria muitas dívidas. E além disso, você tem também aquela questão do crédito em notas fiscais. Todo mundo aqui já deve ter feito uma compra pela internet. E quando você faz uma compra pela internet, via de regra, a nota fiscal ela vem de onde? São Paulo. Então, se você nunca fez isso, você vai, depois que terminar a live, tá? Não é agora não. Você vai entrar lá, digitar no Google, Nota Fiscal Paulista. E você vai descobrir que você tem crédito lá. Pode ser que você tenha dinheiro para receber e você não sabe, se você nunca acessou esse sistema. E assim como você, que faz compras pela internet, tem um dinheiro lá, caso você não tenha sacado nunca, os seus devedores também poderão ter. Também uma opção, tá? de bens a serem penhorados. São chamados créditos ou direitos a serem recebidos aí, que também poderão ser penhorados. Ótimo, Luiz. O pessoal está aqui falando, mas essa taça não tem muito valor. Não vamos entrar nessa polêmica. Depende para quem, depende para quem. Exatamente. Bom, mas é bom que a gente tem aqui 2 times de Minas aqui nessa live, então a gente está bem representado. Mas aqui, Luiz, vamos falar um pouquinho, antes da gente continuar o nosso mini roteiro, sobre a desconsideração da personalidade jurídica. É engraçado, muitos alunos durante a graduação não conseguem vislumbrar na prática, mas por mais que a gente não pode falar, nossa, todo processo acontece, mas dentro daqueles processos que se encaixam a possibilidade desse requisito, são sempre requeridas às vezes consideração, né? E o interessante é essa perspectiva da inversa. Você tem alguns comentários a fazer? Sim, olha, esse é um instrumento muito efetivo, né? Veja que, só para a gente poder situar aqui a galera, considerando que a gente tem alunos de graduação e também já colegas que estão aí com a mão na massa, né? Quando a gente fala em desconsideração da personalidade jurídica, é preciso lembrar que lá no estudo da Teoria Geral do Direito Civil, né? Teoria Geral do Direito e Teoria Geral do Direito Civil, a gente estuda as diferentes personalidades, as diferentes pessoas que nós temos no nosso ordenamento. E nós temos as pessoas naturais, né? Somos nós, chamadas de pessoas físicas, né? Mas enfim, pessoas naturais nos termos da lei, e as pessoas jurídicas, que são uma ficção, que a lei atribui direitos e deveres, de uma forma que as pessoas naturais possam se organizar para explorar atividades, normalmente atividades econômicas, né? E aí, essa ficção, por que uma ficção? Porque é algo que nós criamos, né? Se você quiser entender mais sobre essas ficções que nós temos a capacidade de criar, leia um livro chamado Homo Sapiens. Tá? Esse livro, confesso que transformou muito a minha forma de ver o mundo, tá? Do Yuri Harari, alguma coisa assim. Tá? Homo Sapiens, uma breve história da humanidade. Ele ressalta muito essa nossa capacidade de criação dessas ficções. Então, a pessoa jurídica é uma ficção. E para que a pessoa jurídica exista, existem seres humanos envolvidos ali naquela pessoa jurídica. São sócios, os administradores, tá? E essa pessoa jurídica, considerando que ela é titular de direitos e deveres, ela deve existir de uma forma autônoma, independente, especialmente em seu patrimônio. Especialmente em seu patrimônio e em relação ao seu objetivo, ao seu objeto social. Ela é criada a partir de um determinado documento, chamado o seu ato constitutivo. Pode ser estatuto, né? Pode ser contrato social, enfim, depende do tipo de pessoa jurídica. E ela existe a partir daquele documento, e naquele documento tem um objetivo. Esse objetivo vai determinar a sua existência. E a sua existência também está associada a uma independência patrimonial em relação aos seus próprios sócios. Aí,
quando a gente tem essa pessoa jurídica fazendo o que a gente chama de... sendo utilizada de forma abusiva, professor, me dá um exemplo de utilização de forma abusiva da pessoa jurídica. Vamos imaginar que a pessoa jurídica está pagando as contas do mercado do sócio. Então, o sócio tem um cartão de crédito pessoal dele. Ele vai lá e faz a compra do mercado do mês. Só que na hora de pagar a fatura do cartão, ele usa o caixa da pessoa jurídica para pagar o cartão dele. Nesse momento está havendo o quê? Uma confusão patrimonial. Então, a autonomia da própria pessoa jurídica está sendo colocada em xeque, a autonomia patrimonial dela. Aí é o caso de, diante de uma inexistência de patrimônio da pessoa jurídica para poder pagar suas dívidas, configura-se um abuso para atingir o patrimônio daquele sócio que está tendo suas contas pagas pela própria pessoa jurídica, para então quitar essa dívida. Essa é a chamada desconsideração normal que nós temos. Então a gente afasta a autonomia da pessoa jurídica para atingir o patrimônio pessoal ali do sócio. E o contrário... Luiz, só fazendo um adendo antes de você entrar na inversa, é que a gente pode considerar a diferença, né? Que a gente pode falar que os requisitos do Código Civil são muito mais rígidos do que o Código do Consumidor, a tal da diferença das teorias, né? Para o pessoal pensar em que tipos de relação, que tipos de relação que está se tratando ali, para a gente pensar em quais são os requisitos. E aí, realmente, é como se os requisitos são muito mais rígidos quando se trata do Código Civil, né? Perfeito, muito bem colocado, né, Isabela? Então a gente tem a teoria maior, Código Civil, artigo 50, e teoria menor, Código de Defesa do Consumidor, artigo 28, parágrafo 5º, tá? Além de outras leis que nós temos aí também aplicando a teoria menor, como acontece na Justiça do Trabalho, como acontece na Lei de Crimes Ambientais, assim sucessivamente, tá? Então, veja, aí nós temos a inversa. Essa teoria inversa, essa desconsideração inversa, ela é muito verificada nas relações familiares. O amor faz coisas que até Deus duvida, né? Como diz o ditado. E aí, uma forma que o cônjuge ou a cônjuge encontrou para poder evitar a partilha do patrimônio ali no divórcio é fazendo com que os bens sejam desviados para uma pessoa jurídica. Então, veja, como eu te disse, eu disse que a pessoa jurídica tem autonomia patrimonial, então ela é diferente da pessoa natural. Aí eu vou lá, crio uma pessoa jurídica que é diferente de mim, e eu passo a contrair dívidas com essa pessoa jurídica e passo a pagar essa pessoa jurídica com o patrimônio que pertence a mim e a minha ou meu cônjuge. Como as dívidas da família, elas são solidárias, tá? Isso está expresso lá no Código Civil, nesse artigo 1600 de fração, as dívidas de economia doméstica são solidárias, né? Então, eu pego ali, estou pagando essas dívidas que foram simuladas, né, por exemplo, podem ter sido simuladas, com o patrimônio do casal e estou desviando, colocando tudo numa pessoa jurídica. Quando chega no dia da partilha de bens, do divórcio, partilha de bens, não tenho mais nada, tá? Aí... se a outra parte tiver astúcia, vai fazer o quê? Pesquisar eventuais pessoas jurídicas que tenham sido criadas ou que tenha sido criada por esse cônjuge ou essa cônjuge que está dizendo que não tem bem nenhum. E a partir disso, já é um indício, né, por si só já é um indício, requerer a desconsideração inversa para atingir lá aquele patrimônio daquela pessoa jurídica para trazer, então, aqui para a partilha. Essa é a lógica da inversa, né? Você pega uma pessoa jurídica para pagar uma dívida de uma pessoa natural. Tema relevantíssimo, especialmente no âmbito do direito de família. Sim, excelente, Luiz. Bom, a gente tem assim 8 minutinhos para findar a nossa live e temáticas extremamente importantes para a gente ainda dialogar. Eu queria, assim, não estava no nosso script, mas o pessoal confunde muito, Luiz. Como a gente tem um público, a gente tem vários advogados, colegas nossos aqui, quero cumprimentar a todos, mas temos ainda alguns estudantes de direito também acompanhando a nossa live. Luiz, as pessoas confundem muito fraude à execução e fraude contra credores. Você conseguiria, assim, de forma bem célere, aqui não tem morosidade processual, explicar, porque eu também queria entrar com você um pouquinho na temática de desjudicialização. Pronto, olha só. Vamos separar aqui o preto do branco entre fraude contra credores e fraude de execução em 2 minutos, né, para sobrar tempo para desjudicialização.
Algo que eu explico mais ou menos umas 5 horas de aula, tá? Para esses dois temas. Mas, em suma, vamos pensar o seguinte. Antes e durante o processo. Olha só, estabelecendo premissas, tá? Qual é o momento que eu estou? Eu estou no momento fora, anterior ao processo, ou estou no momento pós-existência do processo? Tendo esse processo começado, esse devedor já foi citado ou não foi citado? Essas são questões relevantíssimas para saber se você está diante de uma fraude contra credores ou uma fraude de execução. Em suma, o que ambos têm em comum? Ambos têm em comum o fato de o devedor estar desviando patrimônio para não pagar suas dívidas. O que é que diferencia ambos, basicamente? É o fundamento o fato de a fraude contra credores ser um instituto de direito material, ou seja, está regulamentado no Código Civil, no direito material, e a fraude à execução está regulamentada no direito processual, no processo, lá no Código de Processo Civil. E a fraude à execução, ela viola o próprio judiciário em si. Porque você já tem um processo em andamento, tá? E aí, como você tem um processo em andamento, e o cara, o devedor, ou a devedora, né? A gente fala o cara, é sempre o homem, coitado. O devedor vai lá e peita o próprio judiciário para desviar o seu patrimônio, para não pagar essa dívida, ele está ali ferindo não só o direito do credor, mas também o próprio judiciário. Daí ser configurado como um ato atentatório à dignidade da jurisdição. Tá? Então, basicamente, assim, a grosso modo, você tem que pensar em que momento você está. Está fora do processo ou está dentro do processo? Dentro do processo, fraude à execução. Fora do processo, fraude contra credores. Teríamos outros detalhes aqui para falar sobre isso? Nossa, por exemplo, a necessidade de haver citação ou não, a necessidade de averbação premonitória ou não, a necessidade de gravar o registro do bem ali para poder para aquilo configurar a fraude à execução, preservação dos direitos de terceiro de boa-fé e assim sucessivamente, tá? Mas em suma, é por aí. Ótimo, maravilha. E aí, então, como a gente tem ainda alguns minutinhos e temos que despedir, né, do público, e já falo assim, agradeço a imensa interlocução. A gente está vendo todas as perguntas, pessoal. Como a gente tem um tempo muito breve, não deu para passar por todas, mas deixo aqui o Instagram, tanto meu e do Luiz, está fixado aqui na live. Vá lá nos nossos Instagrams, deixa aqui, manda um tanto de direct para o professor Luiz. Ele gosta muito de dialogar sobre a execução. Eu sempre dou essa deixa. Mas vamos lá. Professor Luiz, desjudicialização das execuções é uma temática que a gente pode até marcar uma live sobre, né, apenas sobre isso. Fiz uma live recente com o professor Rafael, que é juiz no Rio. Vamos lá. Qual que é a sua opinião sobre a desjudicialização? A gente tem um projeto de lei tramitando. Você acha que assim vai funcionar na prática? Como é que é? Olha só, Isabela, vou aproveitar que pode ser que essa live caia, né? E espero que não, ninguém não se machuque caso isso aconteça. Vou cair não, eu vou te interromper. Um minuto antes. Eu vou reiterar aqui o convite para todo mundo. Na semana que vem vai acontecer o desafio Execuções na Prática. Tá? Então participe do desafio, é um evento que eu realizo totalmente gratuito. E para se inscrever gratuitamente, você vai lá no meu Instagram e vai ter o link lá e se inscreve, tá? E participa das minhas aulas toda terça-feira, que são gratuitas, tá bom? Desjudicialização. Olha, particularmente, entendo que para que haja uma efetiva, desculpe o pleonasmo, mas uma efetividade nas execuções de forma extrajudicial, é preciso dar mais poderes ao advogado. É preciso dar mais poderes aos advogados. Porque hoje nós temos uma concentração no uso dos sistemas, dos bons sistemas que nós temos. Eu citei Bacenjude, Renajude, poderia citar também o Infojude. Dentro da própria junto à própria Receita temos diversos instrumentos que não estão contemplados pelo Infojude. Tá? Então nós temos muitos instrumentos, muitos sistemas, mas o advogado não consegue, não tem o poder. Não é que não consegue porque não quer, é porque o poder é concentrado no juiz. Certo? Então, se a gente desjudicializa a execução e passa o PL, só para poder deixar o pessoal situado aqui, é o PL 62, se não me falha a memória, 6204, tá? 6204, PL 6204. Se a gente tira essa execução do judiciário e passa para o tabelionato, né, para aqueles agentes de execução, como traz ali como proposta o projeto, mas mantém a concentração no uso dos sistemas, a gente
estaria trocando, né, 6 por meia dúzia, guardadas as devidas proporções, porque o advogado continuaria dependendo de um terceiro para poder tomar essas atitudes. Seria muito importante para a efetividade que o advogado tivesse o poder de acessar previamente sistemas, não para poder fazer a constrição, mas para poder consultar. Veja que hoje já é possível o advogado fazer consultas extrajudiciais? Sim. Inclusive, eu bato muito nesse ponto e explico passo a passo sobre esse tipo de consulta, que não daria tempo de fazer aqui hoje, para que ele já comece a execução com bens a serem penhorados ali, para dar mais efetividade na execução. Tá? Por outro lado, para fazer isso, tem custo hoje. Então, você vai pegar uma certidão num cartório, por exemplo, você tem um valor. Hoje está tudo na internet, você vai lá, vai na base do CIREI, né, que é o Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis, só que faça uma conta. Eu desafio você que está aqui hoje a sair dessa live, ir lá no site dos registradores e fazer um cálculo simples para você pedir uma certidão de busca de bens em todo o Brasil. Você vai gastar muitos milhares de reais, às vezes mais do que sua própria execução. Então, para a gente poder realmente dar efetividade aqui, através dessa desjudicialização, como vem a partir do PL, a gente tem que dar mais acesso ao advogado para consultar os sistemas. Olha só, é bom que a gente já marca a parte 2, porque a gente ia tocar muito no ponto sobre essa perspectiva de forma alternativa de pedido judicial, de penhora de bens. A gente precisa falar melhor sobre essa questão da desjudicialização, só que a nossa live vai cair. Então eu vou aproveitar para despedir, agradecer imensamente você estar aqui hoje com a gente, com o pessoal do Homem Direito. Acompanhe o seu trabalho, assistir já as suas aulas no YouTube, são excelentes. Então, assim, super aconselho vocês que estão nos assistindo aqui, conheçam o trabalho do professor Luiz, porque, assim, gente, um trabalho qualitativo e 0800 assim, compensa muito vocês acompanharem. Deixo aqui meu convite para quem está nos assistindo, quem gostar de fazer uma interface entre inteligência artificial e processo. Estou esperando vocês lá no meu Instagram, porque eu tenho trabalhado muito com essa temática de inteligência artificial. Luiz, a palavra é sua, querido. Olha, Isabela, eu agradeço profundamente o convite, agradeço a todos os colegas aqui nos assistindo, espero realmente que possam cada um levar um pouco desse bate-papo, né, para a sua prática, que isso possa impactar você. Que já vou fazer abertamente um convite para que você venha participar de uma live comigo lá no meu Instagram para falar de inteligência artificial no processo e como é que a gente pode colocar isso em prática, sabe? Temos muitos debates aí. Olha só, né? Eu vou gostar muito de te fazer algumas perguntas sobre isso, afinal de contas somos eternos aprendizes, né? Eu costumo dizer que a relação professor-aluno é uma relação de mão dupla. Por quê? É ensino-aprendizagem. Ao mesmo tempo que a gente está ensinando, a gente está aprendendo. Em cada aluno meu, tá? E dentro do portal de processo na prática, eu tenho um portal onde eu tenho alunos que têm um contato mais próximo comigo, tá? Além das aulas abertas, o portal, embora não esteja sempre aberta a entrada, ela acontece de forma periódica, tem um contato mais próximo comigo. Eu costumo dizer o seguinte: em cada aluno que eu tenho ali, eu aprendo muito, porque por trás daquele aluno ele traz uma carga não só técnica, mas de experiência de vida que me impacta e que me ensina pra caramba. E quando eu tenho a oportunidade de, por exemplo, fazer um convite a você para vir no meu Instagram, para a gente falar de inteligência artificial no direito, nossa, eu fico muito feliz, porque eu sei que eu vou aprender muito durante 60 minutos aqui permitidos pela live. Já fica aí. Vai ser um prazer, já está aceito o convite e a gente já vai fazer em breve, pessoal. Acompanhe lá no meu Instagram, no Instagram do professor Luiz, que eu vou marcar a parte 2 da nossa live aqui de processo civil, continuando a temática execução. Pessoal, obrigada, boa noite a todos. Tchau, Luiz, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.